Gênesis, capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Do suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser ela a mãe de todos os seres viventes. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão, e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos orar mais uma vez ao Senhor Deus? Senhor, esta é a Tua palavra, Deus. Graciosa palavra que nos ensina a respeito da graça bendita do Senhor para conosco, pecadores carentes de Ti, para a nossa família, ó Deus. Muito obrigado. Obrigado pelo privilégio que temos de te cultuar nessa noite, como já o fizemos até aqui, por meio de cânticos, leitura da Tua palavra, orações, e continuaremos, ó Deus, a fazê-lo neste instante, por meio, ó Deus, da dedicação do nosso coração, a ouvir a pregação da Tua palavra. Use com misericórdia e graça o Teu pregador, para que ele, o Teu servo, para que ele pregue, ó Deus, com fidelidade e bondade a Tua palavra para nossa edificação. E nos ilumine o entendimento, ó Deus, para compreendermos as verdades eternas do Senhor, bem como nos dê um coração disposto, ó Deus, a andar nas verdades benditas que o Senhor nos ensina pela Tua palavra. Nós oramos assim, reconhecendo a nossa dependência e confiando na Tua bondade, em nome de Cristo. Amém.
Irmãos, qual é o grande problema da família e onde está a solução desse problema? Gênesis 3 nos responde isso de maneira fundamental. Nos mostra uma resposta para essas duas perguntas básicas. Aqui, irmãos, nós encontramos a raiz fundamental dos dilemas que cercam o nosso casamento, que é o pecado, a realidade da vida em um mundo caído. Mas também, aqui nos é dito em quem nós encontramos cura para esse problema crucial. Em Jesus Cristo, Salvador da família pecadora. Por que é importante, por que eu creio ser importante voltarmos a um ponto tão elementar, irmãos, da nossa fé cristã, quando nós falamos de casamento? Porque, de fato, há muitas coisas que são úteis para a edificação do nosso lar. Melhorar a comunicação entre o cônjuge, adotar determinados costumes que são úteis e didáticos para o bem-estar do nosso lar, fazer escolhas ou renunciar a escolhas necessárias para que nós tenhamos uma melhor qualidade de vida como família, e tantas outras coisas que são circunstanciais e úteis para o bem-estar da nossa família, mas não tocam no ponto central. Não é que essas coisas devem ser ignoradas, como que horas o meu filho vai acordar, que horas ele vai almoçar, como é que será o almoço na mesa da minha casa, qual será o limite do horário para dormirmos, ou de quanto em quanto tempo eu devo estar atento para agradar a minha esposa com um mimo romântico. São coisas que são úteis para a minha família, para a família de todos nós, mas não tocam no ponto central daquilo que é crucial para uma experiência real de família, no temor do Senhor. É importante nós sermos relembrados disso, porque estas coisas que estão aí todas podem ocupar o centro, podem assumir o centro da questão, e nós ficaremos aí, como dito em outra ocasião, consertando rachaduras em parede, quando na verdade o problema está no alicerce, um problema que está na base fundamental da nossa vida familiar. E esse texto aqui toca exatamente nesse ponto central. Nós sabemos que esse texto foi escrito para nos ensinar a respeito da realidade da queda do mundo, ou, aliás, para nos mostrar por que é que o mundo experimenta a queda tal como nós o conhecemos pelas nossas próprias experiências. Mostrar antes disso também como é que este mundo veio à existência por um Deus bom, tal como fora criado este mundo, mas por que esse mundo bom criado por Deus se encontra em estado de caos, de calamidade, está debaixo da maldição de Deus? A culpa é o pecado do homem. De fato, essa é a mensagem central desse texto. No entanto, irmãos, ao vermos essa mensagem central anunciada, e nos lembrarmos que Deus criou o ser humano no contexto exatamente da família. Deus não cria um monte de homens, ou um monte de mulheres, ou alguns homens, ou algumas mulheres. Ele cria um homem e uma mulher exatamente para que sejam a família, e para que se torne, então, a raiz da família humana, de onde toda a humanidade propagaria. Portanto, podemos afirmar com toda clareza que Deus cria a família, que é constituída, então, de homem e mulher, portadores da imagem desse Deus, macho e fêmea, como uma família que deveria viver para a glória de Deus, desfrutando da sua bondade graciosa. No entanto, isso não foi feito. E nós experimentamos, então, todas as angústias e aflições que nós experimentamos. E, portanto, irmãos, sermos relembrados disso, para que olhemos para a nossa família, para os dramas que cercam o nosso lar, desta perspectiva correta, levando em conta o problema mais fundamental, e exatamente onde está a solução para esse problema, é o que nós devemos fazer nesta noite. Aqui, nós, então, antes do texto que lemos, nós vemos que no prólogo da criação, até o versículo 3 do capítulo 2, do começo de Gênesis, é incluída a opinião de Deus de que tudo que ele tinha feito em 6 dias havia ficado muito bom. Depois que Deus, então, concluiu a criação dos céus e da terra, ele também abençoou, além de considerar tudo muito bom, ele abençoou e santificou o dia de descanso, o dia 7º. No capítulo 2, o final do capítulo 2 termina com uma condição muito favorável para aquele mundo maravilhoso e para aquela primeira família criada singularmente pelas mãos do próprio Deus.
Lembra? Para toda a sua criação ele disse, haja e ouve. Para o homem não. Ele tocou a terra. E de lá ele moldou o homem à sua imagem e semelhança, soprando nele o fôlego da vida, fazendo o homem passar a ser alma vivente, e igualmente a mulher ele fez com as suas próprias mãos. Numa cirurgia fantástica, extraordinária, ele criou a mulher com a sua própria mão, e ele criou um jardim também com as suas próprias mãos, e pegou então a coroa da sua criação, e colocou para viver naquele jardim, e experimentar a plenitude da alegria, da intimidade e da paz com Deus, e assim eles viviam. É exatamente assim que o capítulo 2 termina, quando nós lemos lá, ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A nudez era literal, irmãos. O homem e sua mulher, eles de fato estavam nus ali, mas esta realidade da nudez deles é facilmente compreendida como uma experiência de plenitude de vida, porque esse é o único lugar que eu me lembro nas Escrituras onde a nudez não está associada a algum tipo de fraqueza, humilhação ou vergonha. É somente aqui. O que intensifica, então, a imagem daquela família que vivia em plena comunhão, intimidade e liberdade. Não havia nenhuma barreira entre eles. Nada no coração do homem ou no coração da mulher atuava como um obstáculo para a plenitude daquela comunhão. Irmãos, tudo lá era muito bom, justo, santo, pacífico, abençoado, numa extensão e profundidade que apenas de longe nós conseguimos conceber. Mas, subitamente, tudo muda nesse cenário de plena bondade de Deus. Surge algo ali, ou melhor, alguém, como sabemos, que não era bom, como tudo o mais na criação de Deus, a serpente, da qual imediatamente nós ficamos sabendo, não o nome dela, mas sua característica e suas origens. A criatura mais sagaz, mais astuta dentre todos os animais selvagens, era ela. É assim que ela é qualificada. Embora essa mesma palavra atribuída à serpente aqui, lá em Provérbios, é chamado de prudente, chamando o homem à prudência, o jovem à prudência, o filho à prudência. Aqui, essa prudência é maligna, é uma prudência, astúcia ou sagacidade para operar a prática do mal com sucesso. É exatamente assim o caráter dela. Aqui também há um jogo de palavras entre a sagacidade da serpente e a nudez daquele casal. A palavra hebraica para sagaz, arum, é muito parecida com a palavra nudez, quando termina o capítulo 2 dizendo que o homem e a mulher estavam nus e não se vergonhava, arom. E aqui nós vemos também que depois desse encontro fatídico, trágico e dramático entre o homem e a mulher, com esta serpente que era Arum, o homem e a mulher já não desfrutam mais do Arom deles com tranquilidade, porque agora esta experiência do sucesso da sagacidade da serpente afetou drasticamente a experiência daquela primeira família. Esse jogo de palavras está presente no texto e o poeta bíblico quis deixar isso claro para nós. Que contato trágico que trouxe vergonha e horror para aquele casal. Quanto à origem dessa serpente, o texto é claro também em nos dizer que não se trata, ou melhor, que se trata de uma criatura no mundo de Deus. Independente de qualquer dificuldade que tenhamos de entender a presença de uma criatura má no mundo perfeitamente bom, embora isso seja facilmente explicado pela ideia de que a queda dos anjos foi anterior à queda dos homens, é crucial dizer isso aqui para destruir o imaginário do povo contra qualquer ideia de que no mundo há dois deuses coexistindo. Como se um Deus bom tivesse feito o mundo bom, o homem bom, a bondade na sua natureza, mas houvesse um outro Deus autoexistente, mau, que agora vem concorrer com esse Deus bom na realização ali de domínio pela criação. A ideia não é essa. Quem criou esta criatura foi o próprio Deus. Claro, nós sabemos que ele criou no estado de perfeição, e por conta da rebelião e obstinação de Satanás, junto com os anjos preteridos, eles se lançaram, então, no pecado, rebelião contra Deus, e foram expulsos do céu de Deus. No entanto, irmãos, era um animal, era uma criação, porque no mundo criado por Deus, para além dele, só existe o próprio Deus.
tudo mais é criação. Tanto é que esta fantasia ilusória que a serpente vai tentar plantar no coração de Adão e Eva, de que eles poderiam alcançar uma realidade paralela, vivendo como outro Deus, como o Senhor Deus, é a grande ilusão que nem Satanás nunca experimentou e ninguém jamais poderia experimentar ou poderá. Aqui nós temos uma criatura de Deus, mas uma criatura rebelde, levando outras criaturas de Deus, os homens, a igual rebelião. Apocalipse 12, 9, irmãos, nos diz exatamente qual é a identidade dessa antiga serpente, o diabo Satanás, que foi expulso do céu devido à sua rebelião, aquele que é o sedutor dos homens. Diz lá em Apocalipse 12, 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra com ele e os seus anjos. Imediatamente, então, depois deste cenário montado, há um diálogo aqui que se inicia entre a serpente e a mulher. A linguagem que havia sido criada por Deus para o domínio e governo da humanidade sobre toda a criação, foi agora usada como instrumento de dominação, não do homem para com a criação, que era legítimo, mas uma versão radical aqui de o homem ser controlado por uma serpente. Timóteo vai nos dizer, 1 Timóteo 2,14, que Eva foi enganada, e ao ser enganada, ela se tornou então uma transgressora. E 2 Coríntios 11,3 vai enfatizar que a serpente enganou Eva com a sua astúcia. De fato, ela foi enganada com essa conversa sedutora. Diálogo este, irmãos, que é marcado pela incitação da dúvida e desconfiança no coração de Eva em relação a Deus. Esse é o tom do diálogo, a incitação da dúvida e da desconfiança quanto a Deus. Satanás diz assim: Deus realmente disse: não comam de toda árvore do jardim? Essa é a questão. Eva, que agora então recebe essa questão impactada por uma visão de Deus que é dura e restritiva. Esta é a ideia de Satanás aqui, dar a Eva uma questão que põe Deus numa condição de alguém que é duro e restritivo em sua palavra, e que despreza, portanto, a liberdade e a provisão necessária para os seres humanos. Essa é a questão. Não era isso que Deus havia dito, definitivamente. A liberdade que Deus havia dado para aquela família era grandiosa. Diz lá em Gênesis 2,16 que de toda árvore eles podiam comer livremente. Só não da árvore do conhecimento do bem e do mal, por causa da morte certa que eles experimentariam caso fizessem isso. Mas eles tinham todas as coisas para desfrutar de abundância e fartura graciosa naquele jardim maravilhoso criado por Deus. Em poucas palavras, um comentarista bíblico resume adequadamente o que acontece nessa tentação. Ele diz assim: Eva gradualmente cede às negações e meias-verdades da serpente, depreciando seus privilégios, fazendo acréscimo à proibição e minimizando a ameaça. Os olhos da mulher já não estavam mais da mesma maneira. Ela foi fisgada, enganada. A mulher responde então, diz lá os versos 2 e 3, do fruto da árvore nós podemos comer, das árvores do jardim nós podemos comer. Nisso você está errado, Satanás. No entanto, do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse para nós não comermos, nem tampouco tocarmos nele, para que não venhamos a morrer. Irmãos, em nenhum lugar Deus havia dito que eles não podiam tocar na árvore. Esse acréscimo aqui já é por conta de Eva, porque ela já não consegue se satisfazer com a suficiência das Escrituras, norteando o padrão de vida dela e de sua família. As Escrituras já não são mais suficientes, é necessário acrescentarmos coisas que expressam a nossa mais sabedoria do que Deus, para que possamos conduzir nossa família. E, de fato, irmãos, uma das facetas do famigerado legalismo está presente aqui com Eva. Quando meros mortais pensam que são mais sábios do que Deus, e não se satisfazem, então, com a suficiência das Escrituras, fazendo acréscimos à vida do povo de Deus, ainda que seja a sua própria família, mas ao povo de Deus, criando regras exteriores em nome de uma tola sabedoria e de um insensato zelo. Essa é uma atitude diabólica, porque tem Satanás por trás, como é evidente nesse texto.
Mas Eva também suaviza. Deus havia dito que, literalmente havia dito, certamente vocês morrerão, lá em Gênesis 2:17. Mas a resposta de Eva minimiza isso, porque ela responde apenas assim: para que não morram. Está faltando alguma coisa aqui. Não é só uma palavra, não é só uma expressão, não é uma outra maneira de dizer a mesma coisa, é uma atenuação da gravidade do juízo de Deus contra a rebelião praticada contra ele. Mas Eva diz: não é tanto assim. E essa é, mais uma vez, a faceta de outra famigerada postura que surge no meio do povo de Deus, irmãos, que é a licenciosidade, a atenuação da verdade das Escrituras e daquilo que Deus nos chama para viver. Outra atitude que também tem como fonte, não outro, senão o próprio Satanás, que seduz o povo de Deus para que se satisfaça com meias verdades. Um pouco só de santidade, não muito, um pouco, para que abrace o barateamento da graça do Evangelho, que nos chama a viver com integridade, retidão e justiça, seguindo os caminhos graciosos do Senhor. Aqui está a origem de duas correntes que nos cercam como povo de Deus. Se nós perdermos o centro do Evangelho como condutor radical da nossa vida, e qualquer pêndulo que trilharmos, seja para o legalismo ou para a licenciosidade, nós estamos abraçando a proposta de Satanás, acrescentando às Escrituras o que Deus nunca pediu para que fizéssemos como regra, ou tentando suavizar as coisas que estão postas lá de maneira tão clara. Na tentação do Redentor nosso, irmãos, fica claro o que deveria ser dito. Está escrito, está escrito, está escrito. É exatamente assim que o Senhor Jesus responde a cada uma das perguntas e das tentações de Satanás contra ele naquele deserto. Está escrito exatamente como Deus disse, nem mais e nem menos. Mas não era assim para Eva, e agora ela está absolutamente pronta para aceitar toda a teologia de Satanás. Ela já havia duvidado mesmo do caráter de Deus, da bondade provedora do Senhor, já havia duvidado da suficiência das Escrituras para a sua vida, fazendo acréscimos e decréscimos a tudo aquilo que Deus havia dito. Agora Satanás pode então apresentar tranquilamente sua teologia herética. Irmãos, para quem já havia suavizado a consequência do pecado, era tudo que realmente precisava ouvir agora. Essas palavras aqui de Satanás, em Gênesis 3:5, são uma negação literal das mesmas palavras ditas por Deus em Gênesis 2:17, quando Deus disse: certamente vocês morrerão. Satanás sabia exatamente o que Deus havia dito, mas ele frontalmente nega estas palavras quando ele diz: certamente não morrerão. Para Eva já estava fácil mesmo, irmãos, porque quem distorce um pouco das Escrituras está pronto para aceitar qualquer tipo de distorção. Só depende da conveniência. Deixe-me repetir isso. Quem está pronto para distorcer um pouco das Escrituras está pronto para aceitar qualquer distorção. Só vai depender da conveniência agora. Satanás, depois de postular então o seu dogma, sua formulação teológica aqui, certamente não morrerão, ele agora vai apresentar um argumento que põe em xeque o caráter de Deus para alguém que já estava desconfiando do Senhor. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Eva ouve de Satanás que Deus, na verdade, estava restringindo a capacidade humana de conhecer as coisas, que Deus estava tentando mantê-los cegos, debaixo de uma religião restritiva, que cerceia a capacidade de conhecimento mais elevado. Era essa a explicação de Satanás. Sabe qual é a questão? É que essa religião de Deus, ela é restritiva, ela cerceia a capacidade de vocês experimentarem e conhecerem a realidade mais abrangente que existe no mundo, porque Deus quer mantê-los alienados, cegos,
restritos a esse conjunto circunscrito de conhecimento, fazendo seguir estritamente ele, para que vocês não continuem desfrutando desta medíocre humanidade. Mas não, isso é bobagem. Vocês podem ser como Deus, conhecendo muito mais. Essa formulação teológica de Satanás, ali diante de Eva, irmãos, continua até hoje. Até hoje. Satanás continua tentando seduzir o coração de muitos que pensam que o conhecimento da palavra de Deus é restritivo à capacidade de compreensão da realidade, que a religião cristã impede o verdadeiro desenvolvimento do conhecimento e da capacidade de experimentar e conhecer a realidade. A Bíblia tira sua liberdade de ter conhecimento e experiências mais elevadas. Você precisa se libertar dessa religião, porque ela é muito restritiva e te impede de experimentar tantas coisas maravilhosas que estão postas aí. Satanás continua diuturnamente plantando no coração do povo de Deus, ou tentando plantar, esta mesma conversa mole. Aqui e no coração de Eva, ela infunde essa ilusão, quando incita ela ao desejo por divindade. Eva não faz ideia de como esse conhecimento do bem e do mal seria experimentado por ela. Muito tempo depois, Paulo nos diz assim, lá em Romanos 7,19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu detesto. Eva não fazia ideia do que significaria isso até aquele momento. Para um pensamento tolo, irmãos, que concebe que o problema da nossa fé é o aprofundamento no conhecimento teológico, eis aqui nas Escrituras qual é o real problema da nossa fé. Não é o aprofundamento, é exatamente a falta do conhecimento de uma teologia verdadeira na qual nós devemos trilhar os nossos passos. Irmãos, todas as nossas atitudes, todas elas, indistintamente, são atitudes teologicamente direcionadas. Inevitavelmente é assim. A maneira como dirigimos o nosso carro, incluindo a velocidade que damos a ele, reflete o nosso conhecimento de Deus. O que nós comemos ou bebemos, aquilo que nós nos vestimos, com o qual nós nos vestimos, a maneira como nós nos relacionamos, tudo isso revela não outra coisa, senão a nossa posição teológica. O quanto nós gastamos em lazer, os sonhos que nós temos, a maneira como nós exercemos nossos dons no corpo de Cristo, ou então os negligenciamos, como nós nos comportamos quando estamos sozinhos, ou como também nos comportamos quando estamos no meio dos outros, ou qualquer outra coisa ou atitude ou desejo que nós imaginarmos, tudo, absolutamente tudo, reflete nossa convicção de fé, a nossa teologia. É por isso que, de fato, é uma grande bobagem dizer que nós precisamos conhecer menos e praticar mais, pois toda a nossa prática ela é fruto do conhecimento. A questão é se o conhecimento é verdadeiro ao ponto de nossas atitudes serem marcadas por esse conhecimento. Com Eva não é diferente, irmãos. Não é diferente. Ela agora tem um novo mestre, um novo teólogo. E sua convicção foi tão profundamente afetada que os seus desejos e, consequentemente, suas atitudes foram moldadas pela teologia diabólica que ela havia adotado. Com novos óculos agora, ela então enxerga a rebelião contra Deus, que é comer o fruto proibido, de uma outra maneira. Veja lá comigo, no começo do verso 6. Agora, a árvore da maldição é boa. É boa para se comer, é agradável aos olhos, é árvore desejável para dar entendimento. Irmãos, lá em Gênesis 2:9, nos foi dito claramente que todas as árvores eram boas para se comer e também agradáveis à vista. É extraordinário como Eva, intoxicada pelo veneno do pecado no seu coração, já em forma de uma tentação ainda, ela começa a perder de vista que todas as árvores eram assim, mas agora só o pecado é assim.
Diz lá em Gênesis 2:9 que o Senhor Deus tinha feito brotar de toda sorte de árvores agradáveis à vista, boa para alimento, e também toda árvore que estava no meio do jardim, com a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas todas as árvores eram agradáveis à vista e boas para se comer, para alimento. Nós sabemos também, junto com o texto de Gênesis 2, 16, 17, onde a restrição de comer o fruto proibido está estabelecido, que todo conhecimento verdadeiro só é verdadeiro se ele for experimentado de conformidade com o que Deus diz. Não comer da árvore em obediência a Deus é experimentar conhecimento verdadeiro, conhecimento do bem. Não obedecê-lo, experimentar, é exatamente experimentar o mal, é conhecer o pecado por experiência própria. Portanto, essa é a verdadeira fonte de tudo que é bom, de tudo que é agradável e do verdadeiro conhecimento, mas com os óculos distorcidos, a visão de Eva está profundamente contaminada. Essa opinião era apenas a opinião na cabeça de Eva, meramente a opinião de Deus. Não era dela. Essa expressão aí, árvore desejável para dar entendimento, se destaca aí no texto como a percepção que é mais importante, porque esse termo entendimento tem a ver com alguma coisa que pode ser melhor compreendida em termos de prudência ou competência. Isso é, habilitar alguém para ser capaz de dar atenção a alguma situação ameaçadora, ter a percepção da solução de algum problema, é agir decisivamente, e diante de agir decisivamente, então alcançar sucesso na vida, ou então impedir o fracasso e a morte. É exatamente isso que ela estava vendo. Se eu comer dessa árvore, eu vou ser dotada de uma habilidade para conseguir fazer o que eu quiser vivendo num mundo sem Deus. Que ilusão perniciosa. Para Eva, irmãos, não importava como Deus pensava. O que importava eram os seus desejos, planos e sucessos. Era isso que importava. E ela estava disposta a todo custo a realizar isso, independente da opinião de Deus. Então ela come do fruto, toma do fruto e come. Apanha o fruto e come. Adão também come. Depois dela comer, ela dá o fruto ao seu marido, que estava ali ao lado dela, acompanhando tudo. E ele simplesmente toma e come. Lá no texto, aqui no texto hebraico, do versículo 6, final do verso 6, nos diz que Adão estava ali com ela. Essa expressão com ela não está aparecendo na nossa tradução, foi uma opção que o tradutor não quis colocar, mas está presente no texto. E ela é importante para mostrar que Adão não estava longe, que ele não estava ausente, que ele não deixou de ver tudo aquilo e ouvir tudo aquilo, mas ele pacificamente assistiu toda aquela situação sem fazer nada. Ele entregou a sua esposa como marido negligente a responsabilidade pelas decisões da sua família. Ao invés de ele obedecer à voz de Deus, ele obedeceu à voz da mulher dele, conduzindo para o pecado. Deus mesmo vai repreendê-lo por isso. Depois, lá no versículo 17, você obedeceu à voz da sua mulher. Esse é o seu problema, não obedeceu à minha. Irmãos, Adão não foi enganado como Eva foi enganada por Satanás. E as Escrituras deixam isso claro. Lá em Timóteo 2, 1 Timóteo 2,14, nos diz explicitamente que Adão não foi iludido. Ele pecou deliberadamente, conscientemente. Ele tinha o desejo claro e lúcido de realmente realizar aquilo. Eva não. Ela foi se deixando seduzir e, quando menos ela percebeu, já estava emaranhada no pecado do qual, então, ela toma. Adão não. Era alguém que estava na sua plenitude de lucidez, sem nenhum tentador ali estimulando o seu coração e seduzindo e ofuscando a sua consciência, mas deliberadamente ele toma em uma rebelião obstinada a Deus. No entanto, ele faz isso de maneira passiva. Ele é um líder omisso, irmãos. Ele é um homem no seu lar omisso, porque ele se deixou guiar pelos desejos pecaminosos da sua esposa. Aquela velha e repetida frase que as mulheres estão cansadas de ouvir.
de maridos omissos. Você decide, você quem sabe. Você decide, você quem sabe. Em outras palavras, eu não sou alguém que quero me responsabilizar diante de Deus pelas decisões do meu lar, tal como Deus me chamou para me responsabilizar, julgando todas as decisões e deliberando todas elas de conformidade com o que Deus me chamou para deliberar junto com a minha família. Você quem sabe. Eu não quero compromisso com Deus, muito menos com as decisões que Deus me incumbiu de, como marido e líder do meu lar, operá-las. Ele faz isso, e o texto não deixa dúvida de que com malícia também. Porque lá, quando é confrontado por Deus, ele diz, foi ela quem fez isso. Por trás, irmãs, de toda essa decisão, e eu não estou perguntando a cor do sapato que você vai comprar, quando seu marido diz isso, mas talvez o preço sim. Talvez o preço sim. Porque pode ser relevante para um colapso e uma negligência na maneira como a família lida com os recursos financeiros. Eu não estou falando se você, ao ir para uma praça de alimentação, estamos com bastante saudade geral disso, né? As coisas vão melhorar pela graça de Deus e voltaremos a fazer isso, talvez mais juntos. Se vai comer este ou aquele lanche, pedir este ou aquele prato individual, eu não estou falando da liberdade que cada um dentro do contexto da família tem de tomar na sua experiência singular como pessoa. No entanto, todas aquelas deliberações que envolvem a vida familiar, todas as vezes que o homem, e mulheres prestem atenção nisso, diz, decide você quem sabe. O que ele está dizendo por trás disso, seguindo aqui o omisso Adão, já então, com o coração dele afastado do Senhor, eu não quero assumir a responsabilidade que Deus me deu, porque eu não quero ser cobrado por Deus pelo que eu sou responsável. Então eu vou tentar me enganar aqui, pensando que eu posso enganar a Deus e vou enganar você, tributando a você uma responsabilidade que é minha decidir, porque depois eu posso te acusar, se der errado. Estou falando bobagem? Aqui a gênese dessa postura absolutamente destrutiva na vida da família, que é a omissão da liderança masculina no contexto do seu lar. Mas diante de Deus isso não passa, como nós veremos, não passa. Absolutamente não passa. Deus diz, a terra vai ser maldita não é por causa da sua mulher, é por causa de você. E talvez as consequências na nossa vida familiar, ainda que tentamos nos enganar com linguagem, serão experimentadas por causa da nossa postura como homens, de negligenciar o cuidado do nosso lar, tal como nós somos chamados por Deus para fazê-lo. A Gênese está aqui. Veja, irmãos, Adão está ali ao lado da mulher, agindo passivamente, ou melhor, assistindo passivamente. Deus havia chamado Adão para governar toda a criação. Eva havia sido criada por Deus para auxiliar Adão neste governo, para que ele conduzisse a criação de modo santo para a honra do seu Criador, contando com o auxílio indispensável da sua esposa, nessa missão grandiosa. Criar taxonomia, ou seja, dar nomes, categorizando a criação ali com nomes. Não foi um animal de estimação que Adão deu nome, aquele animal que a gente pega para nós e aí dá o nome que quiser. Não, ele teve que lidar com todos os animais da criação. Esta é uma obra monumentosa, e esses animais lhes eram submissos. Vinham até ele governava. A Bíblia diz que ele governava até os peixes do mar. Eu não sei como ele fazia isso, mas a Bíblia diz que esse era o papel dele. Era um homem que tinha que governar a criação. Mas ele se deixa agora, desejoso pela rebelião contra Deus, de governar a sua própria casa, a sua própria família. Se eu pudesse parafrasear, do que adianta ganharmos o mundo inteiro e destruirmos a nossa família por negligência em governar o nosso lar, conduzindo graciosamente a nossa família, cuidando da nossa esposa e educando os nossos filhos para a glória de Cristo. Do que adiantaria? Absolutamente. Ele toma e come de um modo deliberado. E aí experimentam, então,
o conhecimento do mal. Os olhos deles são abertos, mas não para verem o divino, mas para verem a mediocridade de si mesmos, enxergando a vergonha da sua própria nudez. Aqui está, irmãos, a primeira experiência de um princípio de divórcio numa família. Quando eles se afastam de Deus, se afastam um do outro. Porque o texto diz que eles ficaram agora com vergonha um do outro, eles viviam com intimidade. Não apenas de natureza sexual, eles tinham intimidade, cumplicidade, sinceridade, verdade. Eles caminhavam com lucidez, havia transparência no coração deles, de um para o outro, mas agora quando o pecado entra, eles têm medo, até daquelas coisas que eles bastante admiravam um no outro. São dotados do conhecimento, não do divino, mas da vergonha de uma humanidade rebaixada ao estado de ruína e queda. E agora eles pensam que podem brincar de esconder com Deus, tal como os nossos filhos pequenos fazem, tampando os olhos, achando que conseguiram se esconder, né? Esconder do Criador por entre as árvores do jardim. Deus vem passear ali, como fazia todo dia, e eles ouvem o som de Deus, ou seja, o som dos passos de Deus. O texto não fala que Deus estava falando ainda, mas eles ouvem ali o som, é a mesma palavra para voz e som, dos passos que Deus estava dando ali nas folhas caídas do jardim, se fosse outono, especialmente. Mas eles ouvem isso, o som de Deus vindo, e eles correm e se escondem. Irmãos, guardemos essa aplicação aqui já. O problema, a ruptura da família, se dá não por outra coisa, senão pelo distanciamento de Deus. Veja, Adão e Eva pensaram de maneira cúmplice em empreender algo juntos. Eles desejavam crescer juntos, é como se tivesse chegado um para o outro e dissesse: meu bem, vamos crescer, vamos evoluir, nós precisamos amadurecer, crescer, vamos ser como Deus. Exatamente isso que eles empreendem um projeto juntos. Mas, na verdade, eles experimentam uma degeneração entre eles. Uma degeneração na queda do pecado que os afastou tanto de Deus quanto um do outro. Irmãos, o problema primordial, principal, primeiro, do casamento, do relacionamento conjugal ou de qualquer outro relacionamento na esfera da família, não é um problema primariamente entre ambos. É primariamente um problema de distanciamento de Deus, que resulta finalmente no distanciamento do outro. Não há uma família que está enfrentando o problema e que se achegue a Deus, que não experimenta uma reaproximação legítima. Eu vou falar disso daqui a pouco, mas o ponto aqui, nós não podemos nos iludir pensando que o problema na nossa casa é só entre nós dois. Aqui está claro que o problema não era só entre eles, era já o reflexo do afastamento deles de Deus, que resultou então numa ruptura de algo mais profundo que eles experimentavam, que era uma só carne. De uma maneira translúcida, os seus corações se viam mutuamente. Mas agora tudo é vergonha e horror, porque se afastaram de Deus. Guardemos isso também aqui, que o caminho, irmãos, da autorredenção, ou seja, da tentativa de solução para o dilema do pecado em si, é tão somente uma continuação do pecado da autonomia. Resolver pecado por nós mesmos, tentarmos nós mesmos resolver o pecado, é só mais a continuidade na prática do pecado. Irmãos, casais não encontrarão solução para os seus dilemas buscando solução em si mesmos, pensando que tudo que eles precisam é ficarem bem. Mesmo tendo afrontado Deus com o seu pecado, que agora infunde amargor no seu casamento. Grande ilusão. Antes de tudo, irmãos, o que os casais precisam é de arrependimento sincero diante de Deus. Precisam se voltar para Deus em quebrantamento genuíno. E então se comprometerem com a mudança de vida radical.
Somente assim, então, eles poderão experimentar a verdadeira restauração do seu relacionamento, com reconhecimento sincero do pecado contra o cônjuge diante de Deus e com uma postura que são fruto do verdadeiro arrependimento, bem como da disposição, então, de perdão mútuo, tal como eles experimentam o próprio perdão de Deus. Nós vamos ficar batendo cabeça se acharmos que o problema do nosso casamento é só uma coisa entre nós. Eu estou falando de casamento, mas você pode aplicar isso ao seu filho. Você pode aplicar isso ao seu irmão. Você pode aplicar isso aos seus amigos. A qualquer experiência humana de relacionamento que está experimentando como consequência da realidade do pecado, porque antes de pecarmos um contra o outro, nós estamos pecando contra o próprio Deus. E nós queremos consertar as coisas daqui de baixo, quando o problema está lá em cima, com o próprio Deus. Guardemos isso, será uma grande ilusão. É por isso que qualquer tipo de terapia que você puder pensar voltada a casamento, pode ter o seu lugar útil. Tem homem que precisa ouvir, pelo amor de Deus, dê um presente para sua esposa de vez em quando, não é o valor do presente, e não é para comprá-la pelas suas mazelas, sua postura estúpida, é para você celebrar a alegria com ela. O inverso é verdadeiro, né? A mulher não é para apenas fazer essas coisas com um propósito secundário. Essas coisas de terapia, elas podem ter um lugar na história, mas elas não vão resolver o problema central. Se você está passando por crise grave no seu casamento, você não encontrará solução em paliativos. Paliativos são apenas mecanismos para esperar a morte chegar. Os médicos sabem bastante disso. Quando pacientes experimentam quadros terminais, são só os paliativos, que estão ali apenas para esperar a morte chegar. O que é necessário na vida familiar, para a restauração e o vigor espiritual renovado dela, é verdadeiramente uma restauração da comunhão com Deus antes de tudo. Isso resultará, efetivamente, numa transformação no lar. Deus vem com juízo. Nós conhecemos o texto bem. Ele vem com juízo. E ele questiona, então, Adão, que tenta furtivamente se desviar de Deus e transferir, ora, a responsabilidade para Eva, ora, para o próprio Deus. Literalmente, Adão diz assim para Deus: a mulher que o Senhor fez e colocou ao meu lado, a culpa é dela. Deus tinha tirado Eva do lado de Adão e tinha colocado Eva ao lado dele. E quando ele vê esta mulher pela primeira vez, ele diz: uau! Mas agora, é essa mulher que o Senhor colocou ao meu lado. A nossa Bíblia traduz como companheira, né? Ou esposa, não é isso? Verso... A mulher que me desse por esposa, verso 12. Mas aí, literalmente, é a mulher que o Senhor colocou do meu lado. Que para mim era bom antes, mas agora, porque eu estou distante de ti, já não é mais bom. Talvez aqui explica porque, às vezes, a afeição dos nossos olhos para o nosso cônjuge, para os nossos pais ou para os nossos filhos, já não se expressa da mesma maneira mais. O problema não é ele, porque os dias passaram na vida. Depois de te dar 2, 3 filhos, a mulher já não é mais a mesma jovem com quem você se casou. Ou porque os seus pais estão enfrentando problema, eles já não são mais tão legais que quando ele te levava tranquilamente no parque toda semana. Ou que os filhos já não são mais pequenininhos e só dão aqueles problemas que estão ali circunscritos ao contexto do lar, né? Às vezes alguns irmãos falam para mim, esses pequenos problemas, eles são problemas, mas eles são problemas que estão ali debaixo das suas asas. Quando os filhos crescerem, eles se avolumam. O problema não está na mudança do cônjuge, muitas vezes, ou dos filhos ou dos pais. O problema está na maneira como os nossos olhos estão envenenados e intoxicados pela corrupção do nosso coração e distanciamento de Deus. E com as lentes distorcidas, tudo é diferente. A mesma mulher que colocou do meu lado e que eu celebrava, agora já não me presta mais, porque ela me faz mal. Adão culpa Deus e culpa a mulher. A mulher não. Ela literalmente diz o que aconteceu. Eu fui enganada por Satanás.
Foi exatamente isso que aconteceu. Eu fui enganada por Satanás. Paulo vai dizer isso em Coríntios, vai dizer isso em Timóteo também. Deus vai dizer para a serpente isso. Então, ela diz, eu fui enganado. No entanto, isso não significa que há um arrependimento no coração dela. Ela só está narrando os fatos tal como eles aconteceram. Ela não diz assim, olha Deus, foi esse marido que o Senhor me deu que não fez nada naquele momento, que podia ter me pedido e governado a situação. Ou não diz, olha Deus, foi o Senhor quem criou essa serpente e a colocou lá. Ela não diz nada disso, ela constata os fatos. No entanto, não há nenhuma evidência no coração de Eva ali de que ela expressou arrependimento. Então o juízo vem. Não tem conversa com a serpente, não tem redenção para Satanás. Aquela atitude de Deus de arrancar arrependimento de Adão e Eva não confere para Satanás. Só tem juízo. A serpente mais sagaz agora é a mais maldita. Há um jogo de palavras novamente. A mais sagaz é mais maldita. Ela é exposta à humilhação, desprezível, verso 14. Vai viver os longos dias, até atingir a destruição final com o esmagamento da sua cabeça, como o verso 15 nos diz. É claro que o juízo não é sobre a cobra. Ali quem está é o dragão, a antiga serpente, diabo e Satanás. Mas o restante do juízo sobre Satanás é, na verdade, graça soberana para pecadores perdidos. É Deus mesmo quem estabelece uma ruptura entre aquela comunhão entre Adão, Eva e Satanás. Haveria uma separação radical entre duas descendências, uma espiritual, semente da mulher, que são os eleitos de Deus, alvos da graciosa eleição de Deus na aliança da redenção, os filhos do Senhor, e do outro lado, uma descendência carnal da semente de Satanás, que são os preteridos, aqueles que não pertencem à aliança, são filhos do diabo. Jesus não tem dificuldade de chamá-los assim. Certa ocasião, lá em João 8, Jesus diz assim para religiosos dos seus dias que estavam questionando questionando a Cristo. Ele diz assim, olha, se Deus de fato fosse o Pai de vocês, João 8, 42, se Deus de fato fosse o Pai de vocês, vocês haveriam de me amar, porque eu vim de Deus e aqui eu estou. Por que vocês não compreendem o que eu falo? Jesus diz. Por que vocês são incapazes de ouvir, e ouvir aqui no sentido de ouvir, aceitar e obedecer o que eu digo para vocês, as minhas palavras? Sabe por quê? Porque vós sois do diabo, que é o vosso pai. E vocês querem satisfazer o desejo dele. Deus então põe, irmãos, inimizade entre essas duas sementes para sempre. E também aqui localiza um conflito final que seria experimentado entre Satanás e o descendente da mulher, que é o próprio Cristo. Gálatas 3,14 nos deixa bastante claro isso. O descendente da mulher chegou, Cristo. Haveria inimizade contínua e um duelo final. Ambos seriam feridos. No entanto, o ferimento de Satanás seria destrutivo. Ele esmagaria a cabeça da serpente. A promessa da redenção em Cristo para a família destruída pelo pecado está posta aqui, irmãos, o Evangelho. O Evangelho. Se a causa fundamental de tudo aquilo que nós experimentamos na família é a queda, o fator crucial para a solução dos dramas mais fundamentais que marcam a nossa família é o Evangelho anunciado aqui. Daqui toda a história da redenção vai se desenvolver até Cristo vir, para que a família que caiu na ruína do pecado experimente graciosa salvação. Veja que Deus não se concentrou no casamento deles, dizendo, olha, vocês precisam, na verdade, se entenderem para que vocês não tenham vergonha da nudez um do outro. Superar isso, vamos fazer terapia para superar isso? Deus não disse assim para eles, olha, vocês precisam aprender técnicas de comunicação adequada para que vocês aprendam a falar um com o outro e aprendam a falar um do outro, para que não fique dizendo isso, é a mulher que o Senhor me desse. Não, sou tua esposa, então, é a amada que o Senhor me deu.
Vocês precisam melhorar a linguagem. Deus não tratou disso e nem apresentou qualquer outro tipo de paliativo, porque há um problema radical aqui, que é um afastamento de Deus. Ele apresentou o Evangelho. Esse é o problema do nosso casamento, ele precisa do Evangelho. Como eu disse, há lugar, sim, irmãos, para algumas posturas comportamentais no nosso casamento. Mas isso não é solução, porque a solução é o Evangelho. Nós precisamos guardar isso no nosso coração e tratar o problema na sua raiz fundamental, que é a realidade do pecado. O juízo da mulher é anunciado, dores para que experimentasse a vinda desse Redentor, para ela e para todas as suas filhas, até chegar em Maria, e também uma relação conflituosa no casamento. Deus escreve aqui que a coisa não ficaria bem. Haveria uma luta por autoridade, subjugamento, opressão, tentativa de usurpação da parte da mulher, opressão do homem e tudo aquilo que a gente sabe que acontece em casamentos. Com violência verbal, com agressividade, com dureza de coração, com tentando determinar as coisas pela brutalidade, dizendo que quem manda sou eu e as coisas são do meu jeito, com gritos. Com violência e com tentativas de usurpação dessa autoridade legítima, de maneiras variadas e furtivas. As coisas não ficariam bem no casamento, mas não tem jeito. Houve um abalo sísmico radical, que foi o pecado. Não tem como o casamento experimentar aquilo que Gênesis, final do capítulo 2 de Gênesis, nos diz que eles experimentavam, aquela experiência sublime de intimidade plena, mas por causa do pecado. O juízo a Adão é que a maldição seria afligida ao mundo. O mundo ficaria agora debaixo da maldição de Deus por causa da rebelião dele. Terra ali, não posso entender apenas como meramente o solo ficaria prejudicado. Há uma ênfase nisso, mas Romanos vai nos dizer com muita clareza que toda a terra se torna maldita por causa do pecado que entrou no mundo. O pecado entrou por um homem, e pelo homem a morte entrou, e a morte passou a todos. Deus condena Adão por não governar legitimamente o seu lar. Então Deus lança o mundo para debaixo da maldição por causa da rebelião. Maldita é a terra por tua causa. Agora, diz Romanos 8, 20 a 22, que toda a criação está subjugada e gemendo debaixo do cativeiro da corrupção, gemendo agonizante as angústias e esperando o dia da redenção por causa da rebelião do homem. O mundo entrou em colapso. E como consequência, o sofrimento do trabalho, da vida familiar e de tudo mais. Aquela terra abundante, com rios caudosos, bem regada, essa até chega a ser uma ironia no texto, como um solo tão bem estruturado. Porque antes do dilúvio, aquele lugar permaneceu como tal. O homem só foi expulso daquele reduto menor, que era o jardim, mas a terra era a mesma, uma terra bem regada, frutífera. Mas Deus inflige sobre essa terra frutífera uma maldição tal que o homem não conseguiria desfrutar naturalmente de tudo que ela tinha para oferecer. Não era um problema da engenharia agrícola apenas, era um problema da maldição de Deus, que terminaria com a morte. A morte como juízo de Deus, mas também, como veremos, como manifestação da sua graça, para que os homens não vivessem eternamente naquele estado de morte espiritual, mas morressem e em Cristo esperassem a ressurreição dos filhos de Deus para desfrutarem da plenitude da redenção. Deus os expulsa do Éden, irmãos. Então, Adão dá um nome de esperança para sua mulher, Eva, mãe dos seres viventes. Deus troca aquelas folhas frágeis com as quais eles costuraram para cobrir-se com uma veste muito, muito curta, inútil para satisfazer a cobertura adequada dele, e dá a eles túnicas feitas de material resistente de couro. O primeiro fracasso da alta costura, né? E o primeiro sucesso está posto ali. Só Deus pode cobrir as nossas vergonhas, só Deus. Folhas de figueira feitas por nós mesmos são incapazes
de fazer isso. Eles precisavam de roupas de verdade. Deus então os veste adequadamente, com roupas até os joelhos ou tornozelos. Eles precisavam serem cobertos por Deus. Depois de vestir eles, então os expulsa do jardim e dá a razão pelo qual faz isso, irmãos. Porque eles se tornaram como nós, conhecedores do bem e do mal. Agora eles conhecem o mal, embora por meio do pecado. E agora eles não podem comer da árvore da vida e viver eternamente nessa condição. De tal maneira que, embora a expulsão seja um juízo de Deus, ela é também graça para que eles não vivam naquela condição para sempre. É tanto juízo como graça para libertar, então, os descendentes da mulher, os filhos de Deus, da condição miserável, da ruína do pecado, com a morte, para que eles, então, aguardem a ressurreição dos filhos de Deus e experimentem a plenitude da vida. Apocalipse 22, 14, irmãos, vai nos dizer que bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que eles possam assistir novamente o direito à árvore da vida e entrem na cidade de Deus. Essa é a história, talvez conhecida por vocês, estejam perguntando, tudo bem, eu sei de tudo isso. Mas o que essa história nos ensina, irmãos, para a nossa família, como aplicação? E eu as anuncio, encerro, que o problema fundamental dos dilemas que cercam o nosso casamento é o pecado, a realidade da vida no mundo caído. Não é compatibilidade de gênero, não é sonhos diferentes, grau de educação distinto, não é personalidade, é o pecado. Enquanto nós ficarmos tateando, pensando que é outras coisas, nós vamos continuar batendo cabeça. É o pecado. Esse é o problema fundamental da nossa família. Agora, a cura para ele também não é a solução dessas coisas paliativas, é Cristo. A rendição do nosso coração a Cristo. Nossa luta, irmãos, não é contra carne e sangue. Embora às vezes a gente pense que é, e ficamos nos degladiando dentro do lar, pais e filhos, irmãos, marido e mulher, ficamos nos degladiando. Nós deveríamos olhar para a nossa família como uma família pecadora, carente da graça de Deus, e então dirigirmos todos os nossos esforços espirituais para a transformação e santificação do nosso lar, visando a glória de Cristo. Como é que a gente faz isso? Primeiro, aceitando a realidade de que somos uma família de pecadores. Mesmo nós, redimidos por Cristo, ainda somos uma família de pecadores. Vou falar isso, mas nós somos uma família de pecadores. Por mais lindos, maravilhosos, inteligentes que sejam os nossos filhos, são pecadores. Por mais que amemos o nosso cônjuge, ele é um pecador. E nós constituímos juntos uma família de pecadores. Esse é o problema central do nosso casamento. E tudo que nós tivermos que tratar precisa levar em conta essa questão fundamental. Como nós podemos fazer isso? Em segundo lugar, aceitando que a solução central é o Evangelho para a nossa família. Meu filho tem que ser só mais inteligente, ou ele ser mais esforçado para estudar, é que tem que ter sonhos mais elevados, a minha esposa, o meu marido. Essas coisas todas têm o seu lugar, mas esse não é o problema, esse não resolve o problema. O problema, a solução central é o Evangelho. E aí, irmãos, o quanto do Evangelho nós temos levado para dentro do nosso lar como meio efetivo de solução dos dramas que cercam os nossos relacionamentos. Seja na educação dos nossos filhos ou dos conflitos que nós experimentamos como casal. Tudo bem, nós brigamos aqui. O que o Evangelho pode fazer por nós nisso? Não é quem está certo ou quem está errado, mas é que o Evangelho pode fazer por isso. O Evangelho pode nos mostrar que nós somos pecadores, que precisamos de perdão de Deus. Pelo que fizemos com o nosso cônjuge, mas antes fizemos com o próprio Deus, quando gritamos com Ele, achando que tínhamos o direito, porque Ele errou conosco. Nós precisamos do Evangelho, porque nós precisamos de perdão de Deus. Não vai ter conserto sem isso. Nós precisamos do Evangelho para perdoar quem nos fere, porque nós somos perdoados por Deus. Nós só perdoamos se nós entendemos o Evangelho. Só
perdoamos quando nós entendemos o Evangelho, que é o perdão de Deus dado a pecadores indignos. E se eu fui alcançado por um Deus que não tinha necessidade nenhuma de perdoar, e muito menos eu direito de ser perdoado, quem sou eu para não perdoar aquele que me ofendeu, que me traiu, que me machucou, que me feriu? Portanto, a falta de perdão não é uma coisa circunstancial, é falta do Evangelho, porque quem foi perdoado por Cristo perdoará. Porque foi perdoado de pecados tão abundantes, não pode perdoar uma fagulha, por maior que ela seja, e dolorosa. Precisamos do Evangelho para a correção do nosso lar. E nós precisamos, diante disso, então, irmãos, nos envolvermos no auxílio mútuo para a santificação do nosso lar. O quanto do Evangelho tem sido pregado, alimentando o nosso lar, nos conduzindo à santificação. Quando o seu cônjuge briga com você e grita feito um louco, falando aos homens aqui, bravos demais em casa, né, com a coitada da esposa, Deus vai pegar. Primeiro que ele já não vai ouvir as orações mais. A Bíblia deixa isso claro. Depois ele vai acertar a conta contra quem ofende a filha dele. Você pode ter certeza. Essa é uma coisa que enche de temor o meu coração. Deus vai se acertar contas. Quando o cônjuge briga com a gente, nós deveríamos ser capazes de dizer: eu preciso ajudar esse pecador a parar de fazer isso com Deus. Como é que eu posso fazer isso? Quando a tua esposa não atende às expectativas que você precisa, ela falha, você deveria perguntar: como eu posso ajudar essa pecadora a fazer diante de Deus o que ela deveria fazer e não está fazendo? Quando filhos, irmãos, pecam contra Deus, ainda que nos ofendam, não é a ofensa a nós. A nossa postura deveria: como eu posso, como pai, ajudar o meu filho a amar mais a Deus, honrar mais o Senhor? E abandonar essa postura que ele tem feito contra Deus. Tem me alcançado, mas antes de tudo é contra Deus. Porque o dia que nós fizermos isso, nós estaremos comprometidos com o auxílio mútuo na santificação do nosso lar, atacando a questão central, que é o pecado. Perdoando, experimentando graça e perdão, tal como nós experimentamos por Deus, e buscando, irmãos, acima de tudo, a vontade de Cristo ser estabelecida no nosso lar. Está claro aqui nesse texto de Gênesis que a família não foi criada para a nossa alegria. Foi criada para glorificar a Deus no mundo, antes de tudo. De tal maneira que o mais importante na família não é outra coisa, senão a honra de Cristo e a vontade de Cristo sendo manifestada na vida familiar. É isso que nós devemos buscar. Aceitar a condição de que somos uma família pecadora. Aceitarmos que a solução central é o Evangelho. Nos envolvermos na mútua santificação no nosso lar. Experimentar graça e perdão, tal como nós somos experimentados, tal como nós experimentamos por Cristo, ou da parte de Cristo, e buscarmos a vontade de Cristo ser estabelecida no nosso lar, acima de tudo. Que Deus nos ajude, com graça e misericórdia. Vamos orar mais uma vez? Deus, esta é a Tua palavra, que ela possa efetivamente, ó Deus, penetrar o nosso coração. Contra toda dureza, resistência e incredulidade que porventura, ó Deus, estiver presente, porque é a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a olharmos para a nossa família tal como a Tua palavra nos chama para olhar, Senhor. Nós somos pecadores carentes da Sua graça, ó Deus, da Tua graça, ó Senhor, e nós precisamos do Teu bendito Evangelho. Obrigado porque o Senhor nos alcançou, está operando em nós e completará essa obra no retorno do nosso Redentor, mas até lá nós lutaremos contra o pecado como o principal fator destrutivo dos nossos relacionamentos. Ajuda-nos a enxergar isso com clareza e nos envolvermos verdadeiramente para a glória do Senhor, ó Deus, num projeto de vida que busque desenvolver a santidade do nosso lar para a glória do Senhor. Ajuda a mim e os meus irmãos, é o que te pedimos em nome de Cristo. Amém.